A chegada de Rodrigo Garro no Flamengo para ser reserva de Georgian de Arrascaeta ou Alan Patrick, hein? Vou explicar aqui para você. A torcida do Flamengo começa com as movimentações na web após a declaração do José Boto, que vai buscar nessa próxima janela de transferências agora um reserva para Georgian de Arrascaeta. Eu vou trazer todos os detalhes para você. Rafinha de volta ao Flamengo para trabalhar na comissão técnica de Felipe Luiz. Olha só, Rafinha está livre no mercado. Aconteceu a rescisão de contrato lá no Coritiba ontem. Eu vou explicar aqui para você o que aconteceu, que realmente está acontecendo essa movimentação envolvendo o nome de Rafinha no Flamengo. Fica ligadinho comigo que eu vou trazer todos os detalhes para você. Vamos falar também sobre jogador cria do Flamengo que foi contratado aí pelo Volta Redonda, rapaz. Por se falar em cria do Flamengo, Flamengo libera jogador em definitivo. Jogador que foi totalmente de graça, com multa rescisória de mais de 600 milhões de reais. Vai reforçar clube da Série A do Brasileirão. Vou trazer todos os detalhes para você sobre essa situação envolvendo as palavras de Jorge Sampaoli, envolvendo aquele episódio lá, né, com o auxiliar dele, que deu um soco no Pedro, tudo e muito mais. Ele revelou que pediu a diretoria do Flamengo para deixar o clube após aquele episódio. Vou trazer informação importante sobre seleção brasileira, hein? Jogador do Flamengo titular absoluto hoje contra a Colômbia. Vou trazer todos os detalhes para você sobre a preparação também do Flamengo. Treino que aconteceu ontem, como aconteceu, quem treinou, quem ficou de fora, treinou separado. Fica ligadinho comigo que eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite especial para você. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like marutaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Eu vou passar aqui um rápido resumo mais importante dessas informações para você, porque para o vídeo não ficar muito longo. Eu já começo falando sobre o treino de ontem que aconteceu no CT do Ninho do Urubu. Ontem, no treino de ontem, Danilo e Bruno Henrique treinaram de forma separada. Como assim de forma separada? Na academia. Não foram a campo. Lembrando que os dois estão se recuperando de lesão. Pedro e Cebolinha treinaram no campo, mas também separado do grupo, tá? Também estão em fase de recuperação. Danilo e Bruno Henrique na academia, Cebolinha e Pedro no campo. Os demais jogadores treinaram normalmente. Hoje o Flamengo volta às atividades no CT do Ninho do Urubu às 9h30 da manhã. Lembrando que amanhã, sábado e domingo, terá aí folga para o elenco. E o elenco só volta às atividades na segunda-feira. Treina hoje, folga sexta, sábado e domingo. Começando as atividades novamente, recomeçando na segunda-feira, para focar de vez no Brasileirão, que já temos Brasileirão, já temos Libertadores pela frente aí. Tá aí o Mengão queridão. Fala agora sobre seleção brasileira, porque hoje a seleção brasileira entra em campo contra a Colômbia às 21h45, horário de Brasília. E temos 4 jogadores do Flamengo lá na seleção brasileira. Mas para esse jogo de hoje, as informações que temos é que apenas o Gerson será titular. Então, nesse caso, o Wesley, Alexandre e Léo Ortiz começam no banco de reservas. Inclusive, a provável escalação da seleção brasileira com Alisson, Wanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Guilherme Arana, Bruno Guimarães, Gerson, Rafinha, Rodrigo, Vinícius Júnior e João Pedro. Esse é o provável time de Dorival Júnior para pegar a Colômbia hoje às 21h45. Segundo jogo da seleção brasileira, nessa data FIFA, acontece na próxima terça-feira, dia 25, contra a Argentina. Mas acredito que no decorrer da partida, o Gerson aí, Léo Ortiz, possa sim também, Alexandro, entrar no jogo aí, beleza? Vamos falar agora sobre combate ao racismo. Uma informação importante aqui, porque o deputado Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, enviou um ofício à Confederação Brasileira de Futebol, que é a CBF, cobrando da entidade medidas de combate ao preconceito racial sofrido na América do Sul, né? Depois de toda aquela situação envolvendo a Conmebol, tudo e muito mais,
ele enviou esse ofício à CBF. O político enviou um documento que diz: as atitudes de torcedores racistas nas competições da Conmebol não serão apenas toleradas, como também incentivadas pelo seu representante maior, né? Inclusive, aí depois das falas do presidente da Conmebol, depois de falar aquelas palavras, aquelas declarações dele, veio a público pedir desculpa e tudo muito mais, mas já tinha falado, né? E agora o deputado pastor Henrique Vieira, do pessoal do Rio de Janeiro, soltou esse ofício aí, enviou esse ofício à CBF, não ao racismo. Tá aí, o que você achou sobre essa situação? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Fala agora sobre as palavras de Jorge Sampaoli em entrevista que ele concedeu ao GE. Ele comentou, né, foi perguntado sobre aquela situação que aconteceu, aquele episódio lá do auxiliar dele com o Pedro. Pedro acabou ali tomando um soco do auxiliar do Jorge Sampaoli, e ele revelou que pediu a diretoria do Flamengo para deixar o clube. Ele falou o seguinte: inclusive eu queria sair porque foi um fato que mudou a história, então era como ficar. Inclusive eu expus isso ao presidente, que disse que não, mas não era a mesma coisa, não era, porque foi algo que nos gerou um antes e depois. Disse aí Jorge Sampaoli, né, envolvendo aquela situação do Pedro, com maior covardia lá, com o auxiliar de Sampaoli fez com o Pedro, mas ele foi revelando aí que pediu para a diretoria. Chegou um momento que a diretoria, né, disse que não liberaria ele, mas uma hora teve que deixar o Flamengo. Bom, fala agora sobre jogador joia do Flamengo, das categorias de base, com multa rescisória de mais de 600 milhões de reais, que deixa o Flamengo de graça. O Flamengo libera de graça o lateral direito, o Lucian. Havia uma informação aí de que o Lucian estava saindo por empréstimo para o Bahia, tudo muito mais. Não, está indo em definitivo. Inclusive assinou já contrato com o Tricolor, vínculo válido até dezembro de 2027, com multa rescisória de 100 milhões de euros, mais de 600 milhões de reais. Mas o negócio que o Flamengo fez foi o seguinte: o Bahia contratou o jogador sem custos junto ao Flamengo e fez uma parceria de direitos econômicos. Ou seja, o jogador vai, o Flamengo não vai receber nada agora pelo jogador, mas o Flamengo vai ficar com 50% e o Bahia ficar com 50% do jogador, 50% dos direitos econômicos do jogador para cada clube. Bahia com 50% e o Flamengo com 50%. Aí vamos dar um exemplo: Bahia consegue vender o Lucian, lateral direito Lucian, para uma outra equipe, o Flamengo vai ter direito do total 50% do valor. Foi um negócio que foi feito, mas para o Flamengo agora, o Flamengo não recebe nada. O Lucian deixou o Flamengo totalmente de graça, já assinou até dezembro de 2027 com a equipe baiana. Sucesso aí pro Lucian, né? Boa sorte para ele aí, sim, com certeza. Se falando em cria do Flamengo, olha só, o Volta Redonda acertou a contratação do lateral esquerdo Caio Roque, junto ao Bahia, também do Bahia, do Grupo City. O jogador chega por empréstimo sem custo. A contratação foi vista aí como boa por parte do clube do Volta Redonda, porque, né, para a restante temporada. Lembrando que Caio Jorge é cria da base do Flamengo, tem experiência na Bélgica, onde defendeu o Lomel SK. Outro clube também faz parte aí do Grupo City. Caio Roque, que estava no Bahia, cria do Flamengo, vai reforçar agora o Volta Redonda, lateral esquerdo. Se falando ainda sobre lateral, vamos falar agora sobre essa situação envolvendo Rafinha. Henrique, que história é essa de Rafinha vir para o Flamengo trabalhar com a comissão técnica de Felipe Luiz? Gente, os rumores sempre rondam quando o Rafinha está livre no mercado. Começa essa resenha, começa esse tumulto, tudo muito mais. O que acontece? Ontem, o Curitiba anunciou a rescisão de contrato do lateral Rafinha. De acordo com as informações, o clube e o jogador teriam se desentendido após a participação em um evento de lendas do Bayern de Munique, na Alemanha. O Rafinha viajou,
foi lá participar desse evento e não teria comunicado nada à diretoria do Coritiba, o que não agradou não só a diretoria, mas também os torcedores do Coritiba, e pediram aí para o Rafinha ser demitido. E aconteceu um acordo de forma amigável, essa informação que temos. O Rafinha está livre no mercado e começou esse zum aí, mas só que não existe nada. A volta de Rafinha para o Flamengo é um sonho dele, é ser auxiliar técnico. Ele já deixou isso aí, já externou isso aí, né, de poder ser auxiliar técnico, trabalhar na comissão técnica de Felipe Luiz, só que no momento não tem nada. Alguns rumores que estão rodando, o Rafinha de volta ao Flamengo, o Rafinha vai trabalhar com a comissão técnica de Felipe Luiz. Eu vi até alguns torcedores do São Paulo pedindo o Rafinha de volta para fazer parte da comissão técnica do São Paulo. Vale lembrar que o Rafinha já vem estudando para ser técnico, inclusive já teve alguns convites, até mesmo do Jorge Jesus. Só que ele não aceitou na época, né? Porque ainda estava começando, tudo muito mais, quer se aprimorar mais ainda. Mas enfim, seria uma boa ideia o Rafinha trabalhando com o Felipe Luiz na comissão técnica de Felipe Luiz no Flamengo? Você aprovaria? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Agora vamos falar sobre essa contratação, que será a contratação de um reserva para Georgian de Arrascaeta. O Zé Boto, ele concedeu uma entrevista ao Vene Casagrande e ele explicou a situação da parte física, da carga de jogos por Arrascaeta, e ele deixou claro que vai no mercado em busca de uma contratação para ser o reserva de Arrascaeta. Ao invés de Arrascaeta jogar 5.000 minutos puxado, caindo, sem aguentar, vou ser mais claro aqui para vocês, ele prefere contratar um jogador, dividir essa, né, carga de jogos com a Arrascaeta, e já Arrascaeta jogar 2-3.000 minutos aí em alto nível, ou seja, preparar o Arrascaeta para jogos importantes também. E daí então a torcida do Flamengo sabe como é que é. A torcida do Flamengo não perde tempo, e sabendo da situação que está envolvendo o Rodrigo Garro com o Corinthians, né, depois toda a situação lá envolvendo a camisa 10, tudo e muito mais, o momento que o Alan Patrick também está jogando no Internacional, a torcida do Flamengo divide opiniões sobre possíveis nomes para ser reserva de Arrascaeta. Rodrigo Garro do Corinthians e também Alan Patrick. Eu vou falar uma coisa para vocês, tá? O Rodrigo Garro hoje, na minha visão, seria um nome ideal para chegar e revezar, não ser um reserva direto do Arrascaeta, mas sim um cara que vai jogar aí vários jogos importantes também pelo Flamengo. Quando a Arrascaeta não tiver condições, ele tem. Quando quiser preservar, coloca o Arrascaeta, deixa ele. E assim vai, né? Revezar ali com o Arrascaeta, mano a mano. Porque eu gosto muito do futebol do Rodrigo Garro e seria um nome ideal. E boa parte da torcida vem aí, inclusive marcando o perfil do Flamengo nas redes sociais, pedindo o Rodrigo Garro no Flamengo. Alan Patrick hoje está com 33 anos. Está jogando muito bem no Internacional. Inclusive o Internacional começou 2025 muito bem também, tá? Vem jogando muito bem. Mas enfim, quem você realmente contrataria para ser o reserva de Arrascaeta hoje? Aqui no futebol brasileiro, entre esses dois, Rodrigo Garro ou o Alan Patrick? Vale lembrar que o Rodrigo Garro aí tem, né, 27 anos. Contrato com o Corinthians, se não me sai da memória, deixa eu dar uma olhadinha aqui para vocês, até o final de 2028. Valor de mercado, de acordo com o portal Transfermarkt, portal especializado em transferência de valores de mercado. O valor de mercado do jogador está avaliado em 14 milhões de euros. Alan Patrick tem contrato com o Internacional até o final de 2026, 33 anos. O valor de mercado de Alan Patrick está aí avaliado em 3 milhões e meio de euros. Assim, não é pelo valor, mas sim, na minha opinião, mais jovem e que realmente seria o nome ideal, Rodrigo Garro, para chegar no Flamengo. O que você acha? Deixa aí nos comentários a sua opinião. É claro que eu vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações, para deixar você sempre muito bem atualizado. Beleza? O dia agora foi isso. Vou ficando por aqui. Logo, logo eu volto com mais informações. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fiquem com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negras.